Feche seus olhos. Queria que você pudesse dizer algo para Deus. Queria que você adorasse a Deus agora. E se você puder, queria que cada um, ou pelo menos boa parte, pudesse falar algo ao Senhor em alta voz. Eu vou começar aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus de amor. Fala alto, Emanuel. O Senhor é digno, Senhor. Aleluia. Quando você falar, fale alto. Em nome de Jesus, Tu é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo, Santo, Santo. A terra está cheia da Tua glória. Maravilhoso Deus. Nosso Pai amado. Os Teus planos são maiores que os nossos. Obrigado de te chamar como filho. Queremos, Senhor, nessa manhã, colocar o nosso coração diante de Ti. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, digno de toda honra, glória e poder. Os anjos declaram a Tua grandeza. A terra está cheia da Tua presença. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos porque somos amados por um Deus verdadeiro. O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. A nossa vida, Senhor Deus, está diante de Ti. E os nossos olhos estão fitos na eternidade. Porque fomos alcançados por Cristo Jesus. Redimidos dos pecados, das transgressões, dos erros, e alcançados pela Tua graça, que nos transformou, que nos traz alegria, que nos traz contentamento, que faz os nossos lábios, ó Deus, declararem louvor a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por imenso amor por nós. Coloca sobre nós, ó Deus, as Tuas promessas. Que a Tua palavra, Senhor Deus, revele o Teu querer sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, por onde o Senhor assim deseja. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, como é feita aqui como é feita no céu, seja feita aqui na terra, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, eu quero te convidar também, de uma forma de gratidão a Deus, que você possa aplaudir a Ele. Amém? Amém, pode se sentar. Sabe uma coisa que Deus estava falando comigo no louvor, e eu quase mudei a mensagem ali na hora, mas aí veio o pastor Márcio aqui e falou uma palavra e me trouxe de volta do trilho. Eu quase saí dele, preparei a mensagem, fiquei ali com louvor, e aí eu falei assim, vou sair, vou preparar outra mensagem agora. Já estava fazendo a mensagem ali atrás, já ia mandar os versículos bíblicos para a Silmara, aí o pastor Márcio vem e fala sobre generosidade. Aí eu falei assim, volta no trilho. Mas para não deixar de voltar no trilho, eu tinha que ter esse tempo com vocês.
Nós precisamos adorar mais a Deus. Nós precisamos criar um ambiente de adoração. Nós precisamos dizer quem Deus é. O nosso lábio precisa dizer: Senhor, Tu és Rei, Tu és Deus, é Pai amoroso, é o Príncipe da paz, é aquele que me alegro, é aquele que me traz prazer em estar na Sua presença. Nós precisamos ter isso, nós precisamos gerar esse ambiente, e isso pode ser em qualquer lugar, tá bom? Basta ter você lá, naquele lugar. Pode ser no seu serviço, pode ser dentro do seu carro, pode ser na academia, pode ser em qualquer lugar. O que precisa é de um coração adorador. Seu coração é adorador? Se seu coração é adorador, em qualquer lugar. Você pode estar trabalhando lá, fazendo uma cobrança lá, você pode trabalhar no caixa, mas você pode estar adorando. E você pode estar: Deus, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho o fôlego de vida, porque o Senhor me dá a oportunidade de viver. Amém? A palavra de hoje, que eu não fugi, e estou aqui conforme Deus já tinha colocado no coração, diz: um ato de fé e generosidade. Viu, pastor Márcio? Você trouxe eu de volta para a generosidade. Foi essa palavra que fez eu volta para o trilho. Você é generoso? Às vezes quando a gente fala sobre generosidade, a gente só pensa em dinheiro. Mas não é isso. Você é generoso? Qual foi o último ato de generosidade que você fez? Foi essa semana? Semana passada? Faz um ano? Você nem se lembra mais? Mas já que se você não se lembra mais, diz: misericórdia, Senhor, fala comigo hoje. Qual foi a última vez que você levantou e falou assim: hoje eu quero abençoar alguma pessoa? E você fez, não é só pensar. Você acordou e falou assim: hoje Deus colocou no meu coração abençoar uma pessoa. E você acordou com aquele objetivo, levantou com aquele objetivo, e você concretizou aquele objetivo. Você ficou procurando alguém para abençoar. Quem fez isso recentemente? Você não precisa levantar a mão, mas já tem gente levantando. Ou você não fez isso esses dias? O pastor Márcio estava falando aqui algo nessa linha. É interessante que eu quero que você compreenda como a generosidade na palavra de Deus nos ensina como a gente pode ser generoso de 3 aspectos. Primeiro, no Antigo Testamento, quando havia os dízimos e falava sobre Levítico e Êxodo, o que estava sendo ensinado no contexto do Antigo Testamento? Que a generosidade era vista como obediência e gratidão a Deus. A primeira coisa que a gente enxerga na palavra de Deus, na parte aqui inicial da Bíblia, a gente entende que a generosidade era um ato de obediência e gratidão a Deus. Estou obedecendo a lei e sou grato por tudo que Deus faz. Amém? Serve para nós hoje. Eu sou grato por tudo que Deus me dá e quero obedecer a palavra de Deus. Simples assim. Quando a gente traz dízimos e ofertas, o que eu estou dizendo? Eu estou seguindo o que a palavra de Deus diz e eu tenho gratidão por tudo que Ele me dá. Amém? Você pode dizer isso? Eu estou obedecendo a palavra de Deus? Vamos lá. Eu estou obedecendo a palavra de Deus e sou grato pela sua manifestação. É isso. No Novo Testamento, Jesus já vem e traz um ensino maior, ou uma compreensão melhor. Ele diz, Jesus fala sobre a importância de dar sem ostentação. Fala sobre o coração. Então mostra que o valor não está na quantidade, mas na disposição do coração. Jesus começa a mostrar que aquilo é importante, não pela ostentação, mas aquilo que você dá com o coração alegre. Você não faz com pesar. Você não faz assim: eu vou pegar minha carteira e olho e falo assim, qual é a nota que eu vou dar? Mas a generosidade é mais do que isso. É um coração que alcança o próximo. Qual é o próximo que você alcançou nos últimos tempos?
No Novo Testamento, Jesus está nos ensinando algo maravilhoso, que é abençoar o próximo. É olhar para a Tati e falar assim: hoje eu quero fazer algo. E eu faço algo muito simples. Às vezes dou um bombom. Um dia a Lala escreveu uma carta para mim. A Júlia também já escreveu uma carta para mim. Era um modo generoso delas. E é tão bom quando a gente recebe isso. E na igreja primitiva, a igreja que a gente vive hoje, o espírito da comunhão se expressa também na partilha. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam uns com os outros. O reino de Deus não é movido pela ganância, mas pelo amor e cuidado mútuo. Então, antes da lei, depois vem Jesus, e agora é uma questão do coletivo. Como é bom a gente viver esse amor, esse cuidado mútuo, um com o outro. A generosidade entra nesse aspecto. Quando eu faço algo por aquilo. Hoje eu estava com um fotógrafo novo, nós estávamos com um fotógrafo novo aqui, tirando foto. Quando ele for tirar a foto, eu apareci lá do lado dele e fiz assim, tuf, tirei ele com a máquina, que é o Gi. E mandei para os pais. É um ato simples, mas não alegou o coração de vocês? Claro que alegou, tenho certeza. É uma coisa simples. E eu falei assim, o Glauco não tinha chego ainda, foi estacionar o carro. Eu falei assim, eu vou mostrar a foto assim que ele chegar. O coração dele já vai explodir de emoção, porque é pai. Esse amor em atitudes, em gestos, eles precisam ser gerados a todo tempo. E nós precisamos fazer isso conduzidos pelo Espírito Santo. Ah, eu vou fazer isso hoje com o Helder. Não, se Deus não falar que quer fazer com o Helder, eu não faço. Eu já abençoei o Helder, ele sabe disso. Quando eu falo assim, faça tal coisa, eu não pensei duas vezes. Aí ele falou assim, não pastor. Eu falei assim, Deus mandou, eu estou te abençoando. É assim que funciona. Então eu queria algumas coisas para que a gente pudesse entender hoje. E a primeira é, doar é um reflexo de um coração transformado. Se você puder anotar, comece a anotar as palavras de Deus, guarde ela no seu coração, mas também no seu caderno ou nas suas anotações do celular, para que você possa refletir na semana e pensar, o que Deus está querendo fazer comigo nessa semana? Doar é um reflexo do coração transformado. E o texto está em 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O ato de doar é interessante que revela onde está o nosso tesouro. E lembra do nosso devocional, eu esqueci ele ali, onde está o seu coração? Ali está a generosidade, está os seus atos. É uma coisa interna, transformada, que vai para a mente e que transforma em gestos. É assim que funciona. Se o seu coração é generoso, você terá atitudes de doar, de servir. Quando o coração é moldado por Cristo, a generosidade, ela se torna natural, pois entendemos que tudo que temos pertence a Ele. A generosidade é melhor que tenho e não aquilo que sobra. Ah, quero ajudar alguém. Eu vou lá e compro o meu arroz namorado. Tem gente que gosta de camil, outros de namorado, né? Só que aí eu vou doar um alimento. Aí eu compro aquele sem nome e dou o sem nome para a pessoa. Isso é uma atitude generosa? Está no coração? Não. O seu filho ou o meu filho vai na sua casa ou ele vem na minha casa. Aí eu pego lá o pote de requeijão catupiry. Hoje estou falando só de marca. Não era para fazer isso, mas tudo bem, está sendo assim. Aí eu ponho lá. Aí o seu filho está lá na minha casa. Aí eu falo assim, esconde esse daqui e serve lá para a Júlia o do dia. Não é assim.
A gente dá o que a gente tem. E é interessante, porque esses dias o André chegou com um hambúrguer. Eu falei, caramba, eu não vou citar quem fez isso. Não só comprou o hambúrguer para ele, que já estava, que come, criança come, vocês sabem disso, né? Vocês já tiveram filho, sabem como que funciona. Um rapaz daquele ali come muito, né? E ainda trouxe um lanche para a Gabi. Eu falei, cara, falava assim, manda a conta para pagar. O pastor, Deus tinha tocado no meu coração. O que eu dou para o meu filho, eu dou para os seus filhos. Generosidade é aquilo que a gente faz, não com peso, mas com alegria. Amém? Tem alguém aqui? Amém. Com alegria. Aquilo que faço, pois reflete o meu interior, aquilo que está dentro de mim, as minhas convicções, aquilo que eu acredito, aquilo que eu testemunho, aquilo que eu falo. Então pode ser gestos simples, mas que sejam gestos verdadeiros, que saem lá do seu coração e diz assim, eu quero fazer isso hoje, porque eu creio que eu posso abençoar alguém. É assim que a gente faz. Quando a gente recebeu as roupas aqui, interessante, não tinha roupa estragada, na realidade tinha uma roupa estragada. E quem é que mandou essa roupa estragada? Eu vou revelar para vocês agora. Eu vou entregar essa pessoa agora aqui. Você está curioso para saber? Foi minha. Ganhei uma bronca quando cheguei em casa. Você deu aquela camisa rasgada? Eu falei, nem reparei. Me perdoa, dona do bazar. Nós fizemos um ato de coração. Claro que o meu estava todo furado embaixo do braço, eu não tinha reparado. Mas estava lá. Falei, jogou fora. Jogou fora. John Wesley diz algo muito importante. Diz assim, ganhe tudo o que puder. Economize tudo o que puder. E dê tudo o que puder. O que é mais fácil de fazer nessa frase aqui? Ganhar, claro, né? E o que é mais difícil? Economizar, claro. E o que deveria ser o mais fácil de todas as coisas? O dar. Nós precisamos ter esse coração transformado. Eu posso ganhar tudo, eu posso economizar tudo, mas eu tenho que dar também, e dar tudo que eu puder. É interessante porque nós precisamos colocar isso como um princípio da nossa vida, no nosso coração, sabe? Eu quero conquistar, e você vai conquistar. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero roupas novas, eu quero presentes novos, mas eu também quero dar coisas novas. Eu também quero presentear coisas novas. Eu também quero, da mesma alegria que eu recebo, a mesma alegria eu entrego. Se todo mundo fizesse isso, esse mundo teria mudado. Como seria legal a gente fazer coisas inesperadas. Eu chegasse aqui, Shimada, hoje eu estou trazendo um presente para você. Não, mas não é meu aniversário, pastor. Você acha que errou a data? Falei, olha, mas Deus falou para fazer isso. E a gente faz isso. A gente só não revela isso. A gente não fica dizendo para as pessoas que a gente fez ou deixou de fazer. A pergunta é, você tem feito isso? Você tem realizado isso? Os seus recursos que você recebe, aquilo que você tem ganho, aquilo que você tem economizado, você tem dado? Ou é só os seus filhos que recebem? Ou é só seu esposo que recebe? A sua esposa? Ou você faz algo inesperado? Você já pensou andar num supermercado, andando lá, aí você coloca lá um pote de Nutella. Quem gosta de Nutella? Maravilhoso, né? Se eu vejo um lugar que tem Nutella, eu falo assim, eu compro isso aqui porque é Nutella. Mas você já pensou colocar 2 Nutella, você está andando lá, e você vê uma família andando do outro lado, segura do lado do carrinho daquela pessoa. E aí você pega assim, sem querer saber, e coloca a Nutella lá do outro lado. Depois do caixa, pessoal, porque você vai pagar.
Vocês estão achando que é antes? Depois. Sabia que vocês pensavam que era antes. Não, depois, quando você está saindo, está lá para o estacionamento, vai estender assim, você chega do outro lado assim, ó, e põe a Nutella assim e vai embora. Se eu receber um pote de Nutella, nossa, eu vou ajoelhar no estacionamento e vou dizer, obrigado, Senhor, caiu dos céus, algo que eu amo. É assim, nós temos que fazer coisas que são diferentes e que estão dentro do nosso coração. A segunda coisa, generosidade como participação do reino. Quem é do reino de Deus aqui? Quem faz parte do exército do Senhor? Aí, amém, agora eu gostei. Vamos lá, Hebreus 13, 16, diz assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem, pois tais sacrifícios agradam a Deus. Eu não preciso mostrar para ninguém, mas eu gostaria muito que Deus olhasse e falasse, ó Deus, estou tentando seguir aquilo que a tua palavra me diz. Eu estou tentando colocar em prática aquilo que o Espírito Santo revela. Senhor, eu estou tentando fazer algo que é só o Senhor precisa saber. E o Senhor continue me dando os recursos. Na igreja primitiva, a generosidade, como eu disse, sustentava missionários, ajudava viúvas e órfãos e fortalecia a unidade da fé. Ao doar, participar ativamente na obra de Deus, nos tornamos parceiros na transformação de vidas. Obrigado, Manuel. É assim que funciona. Sabe, nós precisamos fazer coisas que saiam um pouco daquilo que é a nossa rotina. Faço com gratidão. E não quero reter o que Deus tem para me abençoar. Toda vez que você faz algo e que está agradando a Deus, você acha que Deus vai falar assim, sobre aquela pessoa que está agradando a Deus, eu não vou abençoar aquela pessoa? Você acha? Não. Deus fala, cara, o Emmanuel está fazendo o que a minha palavra diz. Ele está me surpreendendo naquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dele. O que Deus faz? Abençoa mais e mais sobre a vida dele. É assim. Esse é um segredo, e a palavra de Deus tem várias situações. Depois eu posso mandar para vocês 10 estudos que eu fiz, 10 pequenos estudos de 10 atitudes de generosidade na palavra de Deus. Mas tem muita gente hoje que não recebe bênçãos maiores porque não tem um coração generoso. Consome tudo que tem, mas não é generoso para com o próximo. Não é um sacrifício. Você não faz com pesar. Você não faz algo, mas você faz com gratidão. Eu estou fazendo algo porque eu quero repartir com os outros aquilo que eu também recebo. É importante a gente entender, eu não faço porque recebi um pedido, porque eu vi um cartaz, uma imagem de uma criança, sofrendo. Não, eu faço isso porque eu quero abençoar a vida das pessoas. Eu quero contribuir com aquele que precisa, fazer um ato, e eu quero que Deus se alegre pela minha atitude. Quando você for ser generoso, fala assim, Deus, faz essa pergunta para Deus, Deus, fala para mim, Deus, o que eu posso fazer hoje como um ato de generosidade? E deixa que Deus vai te responder. Quando você fizer essa pergunta, quando você sair na rua, pôr o pé na rua, vai ter uns 15 invisíveis. Invisíveis são pessoas de rua. Me dá uma esmola. Você vai parar o carro no farol, vai ter uns 15 batendo no teu vidro. As pessoas aparecem. As atitudes vão surgir. E você vai olhar para essas pessoas. Lembra que eu falei que eu estava saindo no metrô? E um rapaz, dentro daquelas banquinhas que tem salgados que vende, que eu quero comprar cada um deles, eu não compro. Mas o rapaz estava olhando no lixo e ele tirou um pedacinho assim, pequenininho. Com os dentes ainda da pessoa ali. E ele olhou aquele pedacinho de pão e falou assim, é de milho. E eu fui correndo, atrasado, embora para os serviços. Só que aquele dia, aquele negócio ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Que milho ele achou naquele lugar?
Porque era um pedacinho de pão que sobrou. Provavelmente para ele era o café da manhã. E ó que eu já procurei esse cara, porque eu guardei aquela imagem, que eu quero comprar um lanche para ele. Eu quero para um lugar assim, qual é o lanche que você tem aqui? Dá um big, triplo, quadruplo, qualquer coisa, eu quero entregar para esse rapaz. Nós precisamos entender isso. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Charles Spurgeon. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Seu coração está disposto a servir? Com alegria? Não com tristeza? Não com pesar? Mas com alegria transbordante? Ah, Deus, hoje eu vou fazer algo que eu acordei pensando nisso e eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer isso. E você vai atrás disso. E Deus vai te surpreender. Deus vai te dar algo que você não imaginava. Nós precisamos agir dessa forma. Identifique os desafios que Deus coloca na sua vida, na vida de generosidade. Ah, mas Deus não está falando nada comigo. Então tem algo errado na sua e na minha vida. Se Deus não está te desafiando a ser generoso, é porque algo está errado. Se você não está vendo um desafio do Espírito Santo na sua vida, dizendo, faça isso, você não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não tem atitudes generosas, você não está ouvindo a Deus e nem a palavra de Deus. Nós precisamos ter atitudes constantes, abundantes. Quanto mais você dá, mais você recebe. Medidas sacudida, recalcada e transbordante. Essa é a palavra de Deus. Obrigado, Rosana. Quase pus a ordem errada dos verbos. É assim. Se você entender esse princípio, se você tomar posse desse princípio, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais você vai ter como ajudar as pessoas. E olha, às vezes não precisa nem de dinheiro. Você encontra uma pessoa e fala assim, Deus pediu para orar por você. E é assim que as pessoas precisam hoje. Lembra que eu estava visitando o André? Eu falei para vocês, fui visitar o André. Eu fui lá para o hospital, vou repetir aqui, só porque nem todo mundo estava aqui. Eu saí para visitar o André. O André falou assim, estou na UTI. Eu falei assim, como vou entrar na UTI? Vocês que trabalham no hospital, só se eu me disfarçar de enfermeiro, de médico, chegar com jaleco e passando como vai, mas não fiz dessa forma. Fui pela fé visitar. No meio do caminho, quando eu estou chegando lá, falaram assim, tem que visitar mais uma pessoa. Eu falei, meu Deus, 6 horas da tarde, crescimento bíblico às 8, estou na outra cidade. Aí perguntei, aonde é a outra pessoa? Ah, a outra pessoa é no mesmo hospital que eu ia visitar, no mesmo andar, um vizinho do outro. Falei, foi fácil. Essa aqui, obrigado, Senhor. O Senhor me fez economizar gasolina e o meu tempo. E eu visitei um e visitei outro. E eu saí daquele lugar pensando assim, Deus, como você faz um negócio desse? Vim aqui no hospital, consegui passar, porque quando eu cheguei lá, os dois faziam 10 minutos que tinham se liberado da UTI. Então eu fui no quarto. Eles estavam entrando ainda, trocando de roupa. Quando eu falei assim, com licença, até lembro que um falou assim, quem é o médico? Eu falei assim, não, eu vim em nome do médico dos médicos. E visitei. Só que na hora que eu desci, que eu estava saindo, eu comecei a fazer assim, meu serviço tocando, não paravam de ligar. Aí eu comecei a responder para todo mundo. E aí, tudo bem? É o seguinte, eu estou saindo agora aqui de uma visita pastoral no hospital, e eu já vou para tal lugar. Mas olha, eu tenho hoje um compromisso. A mulher da frente vira assim, o senhor pode orar por mim? Do nada. Eu quase atropelo ela, porque eu estou andando, né? Ela vira. Aí eu desliguei, pois posso orar sim.
E aí eu comecei a orar por ela, dentro do hospital. O que ela precisava? De recurso financeiro? De um médico? Ela precisava de uma oração. Nós precisamos ter esse tipo de práticas na nossa vida. Ela não precisava perguntar para mim. Eu precisava entender que ela precisava. Claro que se eu continuasse, ia passar por ela. Mas Deus faz as coisas. A partilha voluntária revelava a fé viva e o amor fraterno. A partilha voluntária, voluntariado, revela a fé e o amor fraterno. O versículo bíblico de Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. É interessante porque a igreja de Jerusalém nos mostra que os cuidados com os necessitados, com as pessoas da fé, era algo voluntário, era algo feito com alegria, era algo de compartilhar, sem imposição, mas movidos pela fé. Como estamos sendo movidos pela fé hoje? Como a tua fé te está conduzindo? Para onde a fé está te levando? Para quais caminhos você está andando? É interessante porque a Bíblia fala sobre partilha e representa a ação de dividir algo com outras pessoas, seja material, seja espiritual. Partilha, compartilhar. Não é aquela partilha que você está fazendo lá, principalmente as mães, quando faz lá uma esfirra. Esse dia nós fizemos aí umas esfirras lá em casa, com o pessoal de louvor. Fizeram 100 e poucas esfirras, e quase comeram tudo, sobrou um pouco. Mas a pergunta que eu estava olhando eles fazendo, e estava todo mundo fazendo as esfirras na mesa, e eu até brinquei, falei assim, esfirra passou na mão de todo mundo, porque um amassa, outro aperta, outro segura, outro fecha, outro corrige o que o outro fez. Aí eu fiz essa pequena pergunta, mas eles nem deram atenção. Eu falei assim, quantas esfirras para cada um? Quem tem filho sabe que é essa pergunta. Porque você coloca lá na mesa, com toda a gratidão do coração, você faz aquela comida, os bolinhos, os quibes, aí vem aquela pergunta, quanto que é para cada um? Principalmente, o mais gulão é que faz essa pergunta. Não tenha dúvida disso. Quando eu namorava com a Rô, comecei na casa dela, no dia que eu cheguei lá, todo mundo fechou a cara para mim. Eu falei assim, fui mal recebido. O que tinha naquele dia? Esfirras. E o que é que eles pensaram? Cara, esse cara de 1,86 m, chegando aqui para pegar as minhas esfirras. E eu lembro que o mais novo disse assim, ô dona Elsa, não chamava dona Elsa, né? Ô mãe, o que esse cara vai comer? Tipo assim, me tirando das esfirras. Eu vou comer as esfirras. Se era 5 dele, ele vai ter que pegar pelo menos umas 2 para mim. E foi assim. Nós precisamos ter essa alegria. A partilha na Bíblia nos ensina isso. É como se você tivesse um bolo para comer. E você fala assim, hoje eu vou comer esse bolo com alguém, com uma pessoa. Eu vou compartilhar. Sabe que hoje nós temos muitas casas, muitos estúdios. As pessoas estão morando sozinhas. E vivem uma depressão. E eu vou te dizer que não é só no estúdio não, às vezes é na nossa casa também. Muitos dos filhos estão vivendo sozinhos dentro de um quarto. E você tem que ser um cara de pau como eu. Abre a porta. Posso entrar? Vim te dar um beijo. Eu faço isso e vou insistir em fazer isso. Você está bem? Pode ir embora. Eu falei, não, eu quero te perguntar, você está bem? Como foi seu dia? Como foi seu trabalho? Como foi seu estudo? Como que você está? E eu vou ocupando o espaço, devagarzinho. Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Me fala. O vizinho? Não. É minha função. Olha, fizemos uma esfirra. Vim trazer para você. Não tem esfirra.
O Manuel já está pensando na esfirra. Está dizendo amém. É só minha mão, Manuel, calma. Calma. Podemos comer uma pizza daqui a pouco. A igreja é a igreja somente quando existe para os outros. A igreja é a igreja somente quando existe para os outros. Se você é aquela pessoa que entra correndo, senta, vou pegar a cadeira, senta correndo, ouve a palavra, obrigado Senhor, levanta, glória a Deus, e sai correndo, está errado. Você não está vivendo a igreja. A igreja é abraçar, é falar que está com saudades, é perguntar dos gêmeos. Não tem gêmeos, pessoal. Mas a gente faz isso. É pegar os filhos e puxar o cabelo e falar assim, é peruca? Não é. E eles ficarem bravos com a gente. Desculpa, pais, quando eu estou fazendo isso, mas eu vou continuar fazendo, porque traz alegria para eles. Alguns já ficam assim, passando a cabeça assim. Mas é assim. Isso é. É você chegar e trazer alegria. Participar da vida da pessoa. Fazer algo novo, diferente. Fala, estou com saudade. Você sabe, se você faltar um final de semana, quando eu vou te abraçar, todo mundo já sabe disso, o meu abraço é mais longo. Por quê? Eu não te dei o abraço da semana passada. Então eu te dou o abraço agora 2 vezes. Se você faltar 3 vezes, eu dou o abraço 3 vezes, demora mais ainda. É assim que funciona. Nós precisamos nos policiar para isso. Nós temos que fazer isso. A igreja é a igreja somente quando existe um para os outros. Você tem abraçado as pessoas? Você tem conversado com elas? Na semana, você tem perguntado, tem lá no WhatsApp, olha, uma boa semana, mas olha, eu estou com saudade sua. Quando eu falo que eu estou com saudade sua, não fique preocupado se eu estou te cobrando. Eu, na realidade, também penso nisso. Mas eu estou com saudade de verdade. É verdadeira. Ontem eu ficava chamando a Elô. Elô, você está chegando? Elô, você está chegando? Eu guardei um lugar para a Elô aqui na frente. E todos os carros que passaram, qual era o tipo de carro? O carro da Elô. Aí o pastor Ney falou assim, é ela agora? Eu acho que é. A gente entrava na rua, vai estacionando aqui. Não era a Elô. Eu sei que ela teve um compromisso lá, não deu para vir, mas nós paramos o carro ontem, todos os tipos de carro da Honda passava, é ela, e a gente ia. Aí o pastor falou assim para mim, ela vai vir? Eu falei, eu acho que sim, mas se ela não vir, a vaga está feita aqui. Aí chegou o vizinho da frente. Aí, claro que eu não sou bobo, porque aí eu já tinha me respondido que não ia vir. Falei, guardei a vaga para você. Aí o vizinho ficou feliz da vida, pus o carro lá para ele. É assim. Ato de adoração e confiança. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu já quase falei sobre isso, mas eu quero que você entenda. Quando damos, quando entregamos algo que Deus já nos deu, o que receberemos? Celeiros vazios? Não, cheios. Os lagares estarão transbordantes ou estarão vazios? Transbordantes. Dar não é perda, mas investimento eterno. Repita comigo, dar não é perda, é investimento eterno. Cara, e você tem que desfrutar disso. Você tem que desfrutar de milagres de Deus. Você tem que ver um milagre na sua vida financeira, na sua generosidade. Você tem que fazer algo que Deus se mova e te revele. Eu lembro um dia que eu fui para uma feira. Nós estávamos numa situação péssima, difícil. E eu firme com Deus, falei, Deus, eu não vou deixar desonrar. E eu fui para uma feira.
E aí coloquei uma nota, não lembro mais qual que era a nota, mas eu coloquei a nota no bolso tal, e cheguei na feira. O que tinha na feira? Um culto. O que tem culto? Tem oferta. Você que está ouvindo aqui, traga a sua oferta. O que eu fiz? Peguei uma água, saí correndo, fui lá ver os estandes, falei, não, Deus, isso que não é para mim. Eu peguei a nota, falei, Senhor, Tu sabes que essa é a única nota que eu tenho para 3 dias dessa feira. E não tem outro recurso. Não tem. Mas, é mesmo para mandar? Deus, o Espírito Santo faça. Eu coloquei a nota no envelope, fui lá na frente, entreguei, recebi a oração. Falei, Deus, o Senhor sabe, se tiver que passar almoço e janta 3 dias sem comer, tudo bem. E entreguei. E confiei em Deus. No final, quando estava terminando, veio uma pessoa na minha direção. E eu fui apresentar alguma coisa, eu lembro até hoje. O rapaz veio assim, com a cara para mim, e falou assim, com um envelope, falou assim, deixa eu te colocar aqui, Deus tocou no meu coração. E a gente naquela época ainda usava roupa social, com bolso, você tem bolso aí? Com bolso, e ele colocou aqui. E eu falei assim, que será que é isso? E eu doido para saber o que tinha. Falei, puxa vida. E aí vai, conversa com todo mundo e tal. Primeira oportunidade eu fui para o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, fechei a porta. Não ia fazer nem um, nem o dois, eu queria só ver o envelope. Quando eu abro o envelope e tiro a nota, qual era a nota que tinha lá dentro? Se eu tivesse marcado o número da nota, era a mesma. O mesmo valor que eu dei. Claro que ali não dava para ajoelhar, naquele ambiente. Mas eu falei, Deus, obrigado. Obrigado. Porque eu fiz de coração. E eu faço isso até hoje. Sempre a melhor nota. O André ali estava falando assim, não, dá essa nota aqui. Eu falei, não, é essa nota, filho, pode dar. Não, 20 reais é muito para dar hoje, pai. Dê 20 reais. É a nota que tem. É assim. Não, dá 5. Não, não é 5, não é 10, é 20. A nota maior é 20. É assim que funciona. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o direcionamento de ofertar, de dizimar, de receber as bênçãos de Deus é prioridade, é a número 1. Eu faço isso porque eu tenho alegria no meu coração, porque a palavra de Deus me diz, porque o Espírito Santo me impulsiona e eu só coloco em prática. Quando nós temos isso no coração, quando a palavra de Deus reflete na nossa vida, quando o Espírito Santo revela a você, não vai lhe faltar nada. Você vai ter para você e para abençoar o próximo. E quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Isso é uma mudança de chave. E eu fiquei pensando na mensagem, por isso que eu estava meio assim temeroso. Eu falo, não falo, não falo, não falo. Aí vem o pastor Márcio, já me alinha no trilho. E eu falo, vamos em frente. Se é Deus está falando, é porque Ele tem pessoas aqui como eu para ouvir. Porque serve para você, mas serve para quem? Para o pregador. Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu não estou fazendo conforme a vontade de Deus? Não podemos levar nossas posses para o céu, mas podemos enviá-las para lá, investindo no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Invista nas coisas do reino. E não só aqui, lá fora também. Porque toda vez que a gente age de forma generosa, a gente abençoa outras pessoas. Na sexta-feira chegou um casal aqui, e eles começaram a comprar várias coisas. O bazar na sexta não foi tão bom, mas o rapaz, o casal que chegou, veio enviado por Deus para abençoar. E eles pegam uma coisa aqui, pegam uma coisa ali, tal, tal. E aí eu falei, vocês moram aqui perto? Ah, moramos. E eu falei assim, tem alguma coisa
preciso perguntar mais alguma coisa, eu preciso puxar um assunto. Sabe aquela coisa que você vai puxar o assunto? Eu preciso puxar o assunto, preciso saber quem eles são. Nós temos um brechó aqui perto. Eu já descobri mais uma coisa. Então aqui perto não é do lado, então aqui perto é o brechó. E aí vai, você quer café? Aí eu apareci, nós tínhamos comprado um bolo, não é, Luiz? Aí eu apareci com o bolo, você quer comer o bolo? Comecei a oferecer para as pessoas que estavam aqui. Isso é uma atitude de generosidade. Aí a pessoa olhava assim, bolo? Está envenenado? Eu falei, não, é o bolo que a gente está comendo. É o bolo que a gente está comendo. Pega um pedaço, corta um pedaço. Comecei a oferecer. Só que essa foi a atitude mais generosa do que as minhas perguntas para o cara. Quando eu ofereci o bolo, eu falei, opa, bolo eu quero. Você quer café também? Tinha feito um cafezinho no final do dia. Aí ele tomou com o café. Aí eu sentei ali do lado. Eu já passei lá do lado, sentei ali, fiquei do lado dele. Falei assim, vamos perguntar, tem alguma coisa? E tinha. Porque eu perguntei assim para ele assim, se quiser pega mais um pedaço de bolo. Ele olhou e falou assim, quanto tempo vocês estão aqui? Eu falei, nós estamos já há 6 anos. Nós queremos mudar daqui. Você sabe o que ele me falou? Eu conheço um monte de lugar aqui em São Caetano, eu quero ajudar vocês a mudar. Diz amém, meu irmão. O cara conhece um monte de lugar. Ele falou assim, tem uma esquina assim, pelo valor tal, tem isso aqui e tal. Eu falei assim, Deus, era um bolo. Pode virar um lugar novo. É um pedacinho de bolo. Eu quase fui comprar mais 3 bolos, dar um para ele levar, inclusive. Mas é isso, pessoal. É assim que funciona. É atitudes. Nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos incluir dentro da nossa vida e pedir, Deus, para onde o Senhor deseja. Quando nós fazemos isso, quando a gente entende isso, quando a generosidade está no nosso coração, todas essas ilustrações e todas essas coisas que Deus vai colocando no coração, elas se tornam reais no mundo espiritual. Elas se revertem em ações de Deus, para mim e para a sua vida. Então, generosidade não é simplesmente ofertar, dizimar, mas o que está dentro do seu coração. Aquilo que você acredita, para onde Deus está te conduzindo. Nós precisamos crer dessa forma. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos buscar em oração. Não é um peso fazer um devocional, não é um peso acordar cedo e ouvir a voz de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós precisamos dizer e falar, Espírito Santo nos conduz, faz o que o Senhor quer. Quando eu estou dando um testemunho aqui, eu não estou falando de mim não, estou falando o que Deus está fazendo. Eu acordei cedo ontem, era para chegar na minha casa às 10, 11 horas da manhã. Fui chegar 4:30 da tarde. Mas Deus falou assim, fica aqui. Eu podia ir embora. Mas interessante, que o pastor me pegou e foi me levar para conhecer cada lugar que ele foi. Sabe o que ele fez? Ele pôs um ânimo no meu coração que eu não esperava. Eu fui visitar um outro pastor essa semana, e eu vou estar aqui para encerrar. E ele falava assim para mim, Júnior, ele conhece como Júnior ainda, conheci a Rosana, e ele tem uma igreja aqui perto. Ele fala assim, eu falei assim, cara, você deve ter muitos problemas com a vizinhança aqui, né? E aí ele olhou para mim assim, falou, não, tenho mais. Eu estava com o diretor da América Latina, e aí ele falou assim, vem comigo, Júnior, vem comigo, traz aí o chefe também. Nem chamou o chefe de chefe, deu qualquer nome para ele. Vem, aí pegou uma chave, um molho de chave. Então vem aqui, aí nós fomos saindo para a rua. Eu falei, para onde que cara vai? Pô, acabei de chegar, quero visitar o lugar, o cara está me mandando para a rua. Aí ele foi aqui assim do lado, passou a parede da igreja toda e abriu a primeira casa. Eu comprei essa casa. E abriu aqui é o bazar. Ele transformou uma casa inteira em bazar. Tudo que você olha, prateleira, para todos os lados. É na cozinha, na sala, era tudo, um banheiro, tudo virou bazar. Aí ele fechou e aí pegou um molho, esse aqui ó, aqui é uma esmateria. Resumindo, ele comprou 5 casas aqui e 6 casas lá, do outro lado.
acabou meus problemas. Eu orei a Deus e pedi e comprei todas as casas. Cara, isso é fé. É alegria. Parece uma loucura, mas isso é fé. O cara falou assim: eu não vou ter problema com os vizinhos. Foi lá no vizinho. Eu não quero fazer barulho, mas a gente faz barulho. Você quer vender a sua casa? E ele comprou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E cada uma abre um dia da semana. Um dia é o bazar, um outro dia a esmalteria, tem até o dia da noiva. Uma casa só para a noiva. Que ele faz os casamentos lá na vila e ele dá o dia da noiva. É isso. É assim que funciona. E encerrando, 2 versículos bíblicos para você pensar. Porque Deus nos conduz isso. Primeiro, nós precisamos saber quem somos na generosidade. Quem você é na generosidade. Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus te deu todas as coisas desta terra. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo. Tudo lhe pertence. Você tem que crer, e a sua mente precisa acreditar que isso foi lhe dado. A autoridade está sobre você e sobre mim. Todas as coisas. Ele não diz só uma parte, ele diz tudo, ele diz detalhes de cada um. Tudo que tem fôlego de vida, você domina sobre isso. E a segunda coisa que eu quero que você guarde, para que a gente tenha entendimento sobre isso, é o próximo versículo bíblico. Salmos 119, 99 e 10. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço aos seus preceitos. Quando você compreende que você tem todas as coisas, e você deixa que Deus haja, te dando sabedoria, entendimento e discernimento, você toma posse de todas as coisas. Se coloque de pé. Queria que você tenha pensado que eu ia falar sobre generosidade só de dízimos e ofertas. Ia passar pedindo, não. Nós somos bíblicos. Nós somos tementes à palavra de Deus. Todo recurso provém do Senhor. Tudo que temos como igreja, como vida pessoal, provém de Deus. Todas as coisas nos foi dadas como filhos de Deus. O que nós precisamos de uma nova mentalidade, uma forma nova de pensar. E quando isso nos é dado, tenho mais discernimento de que todos os meus mestres. Tenho mais entendimento que todos os anciões, pois eu obedeço os seus preceitos. Essa é a oração que eu quero que você faça agora. Senhor, o Senhor sabe o meu coração. Se você não tem sido generoso, Deus está te desafiando a ser generoso hoje. Se você já é generoso, Deus quer que você tenha mais generosidade. Sua vida precisa desfrutar do sobrenatural de Deus. Guarde isso. Sua vida precisa desfrutar do sobrenatural de Deus. Eu vou repetir, a sua e a minha vida precisa desfrutar do sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha finança, na minha intimidade com Deus, no agir do Espírito Santo. Eu quero, eu desejo. Faça isso agora. Eu quero que você coloque o seu coração e diga: Senhor,
Eu entendo a tua palavra, eu compreendo ela. E eu quero tomar posse disso. Eu quero entender isso. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Que com graça, Senhor Deus, nos ensina através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos que hoje o nosso coração se alinhou a ti, ó Deus. Se alinhou à tua palavra. Os nossos dons, os nossos talentos são para a tua honra e para a tua glória. E o Senhor nos dá um coração novo, generoso, para partilhar, Senhor Deus, e compartilhar do imenso amor de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo te acompanhe, te guarde e te conduza nessa semana. Amém.